Hoje a gente vai conversar sobre o ideal e a perfeição que muitas vezes a gente está buscando no amor, no nosso casamento. Será que isso de fato existe? Faz sentido? Eu estava escutando uma música e bateu uma frase muito forte dentro de mim que foi: quem disse que o amor precisa ser perfeito? E refletindo um pouco sobre isso, eu acabei querendo dividir esse pensamento com você hoje e tentar te fazer entender que, sem perceber, em algum momento da minha vida de casada, e eu tenho quase 10 anos de casada, eu decidi não buscar mais a perfeição, e sim a paz. Em certo momento do nosso relacionamento, eu e o Thiago, a gente olhou para a nossa relação e a gente falou: é muito mais valioso a gente buscar a paz do que ficar tentando atender expectativas e tentar percorrer um caminho para tentarmos ser perfeitos. Não faz o menor sentido. Mas a paz sim, a leveza sim. Porque ninguém quer estar dentro de uma relação de disputa, de guerra, onde um chateia o outro, onde um provoca o outro, onde não há um clima de paz. Todo mundo quer paz. E com a gente não foi diferente. Mas eu quero colocar você no contexto em que estamos inseridas. Estamos em dezembro de 2025 e a gente tá, e eu acredito que isso você veja muito no seu trabalho, imersos no contexto da inteligência artificial. A gente viveu, do ano passado para cá, uma mudança drástica na forma em que tudo opera no nosso mundo. E todos nós, em menor ou maior grau, estamos sendo impactados por isso. E esse mundo moldado pela tecnologia, ele vai fazendo com que a gente crie uma expectativa nas próprias relações humanas. No próprio dia a dia, na comunicação, na expressão dos sentimentos, na forma de se comportar. E sem querer, a gente vai se robotizando. É na escrita, é no vídeo, é no conteúdo que a gente assiste, é no produto que a gente usa. Tudo está sendo influenciado pela inteligência artificial ou utilizada a inteligência artificial para isso. Mas quando a gente fala de relações humanas, ter o mesmo nível de exigência é irreal. Afinal de contas, Deus nos criou não para sermos máquinas, mas para sermos humanos. E existe um ponto que na minha cabeça explodiu quando eu ouvi sobre isso, quando eu pensei sobre isso, que é o ponto da complexidade humana. Nós fomos criadas pelo Criador para sermos seres complexos. Não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil ser um ser humano. Porque nós temos uma trama de ideias e coisas que passam pela nossa cabeça, que passam pelo nosso corpo e que a gente sente, e que a gente fala, e que a gente faz. E não existe nenhuma inteligência artificial capaz de ser como o ser humano. Porque o que nos faz sermos humanos é justamente a nossa humanidade. É justamente esse emaranhado de coisas que se passam dentro de nós e que nos fazem sermos seres únicos. Cabe lembrar também que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. A máquina não é assim. E isso torna o sabor de tudo ainda melhor. Porque nós não somos feitos à base de ferro. Nós não somos feitos à base de plástico. Nós temos uma forma, um parâmetro que é sublime, que é transcendente, que é do Criador. Então, obviamente, um ser que nos criou não iria nos criar de qualquer forma, não iria nos criar de qualquer jeito, mas ele nos criou com uma complexidade assustadoramente elevada, que muitas vezes nem a ciência nem a medicina são capazes de reproduzir, de entender.
E isso nos faz quem somos. Existe uma palavra usada em hebraico chamada Vayetzer. E ela tem 2 letras Yud nessa palavra. O que indica que nós temos 2 inclinações. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. O anjinho e o diabinho. Sabe o desenho do pica-pau? É isso aqui. E essa duplicidade, ela não é um defeito. Essa duplicidade não é um erro. Essa duplicidade não é um equívoco de Deus. Ela é uma estrutura. A forma com a qual Deus nos fez. Então a alma humana, ela nunca foi criada para ser previsível. Para ser uma conta. 2 mais 2 é igual a 4. A alma humana, ela não funciona desse jeito. E olha que eu já estudo há muito tempo sobre autoconhecimento. Eu estudo há muito tempo sobre a alma. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que não vai acabar. Porque a alma humana, ela é surpreendente. E quando a gente fala de alma humana, a gente está falando, como eu já disse, de algo que transcende até a forma como a gente pensa. A caixa a qual a gente observa o mundo. A alma humana, ela foi criada para sentir profundamente, para aprender diante das dificuldades e para amadurecer diante da instabilidade. Para crescer nesse processo contínuo de queda e reparação. Queda e reparação. Que é quando você escuta a sua inclinação para o bem, escuta a sua inclinação para o mal. E é por isso que muitos sábios judeus enxergam o casamento como o momento mais elevado da vida humana. Porque é a conexão de 2 almas que juntas vão caminhar para sempre. 2 seres complexos, intensos, que sentem, que amam, que odeiam, que têm as suas vulnerabilidades, que muitas vezes é volátil, mas que juntos vão precisar aprender a operar como uma alma única. Isso é o verdadeiro milagre. Essa é a verdadeira inteligência. É esse tipo de coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Porque isso é feito por um Deus e Pai criador do universo, que nos ama demais. O casamento, ele é uma oficina da alma. Ele é justamente o momento onde a gente vai lapidar. Assim como a gente leva o carro para a oficina para arrumar, para consertar, para melhorar, para revisar, é assim também o casamento. A gente vai melhorando, a gente vai revisando, a gente vai consertando, colocando peças novas, trocando isso, pintando, fazendo a funilaria, até que essas 2 almas consigam operar de novo como uma só. É a troca entre 2 almas imperfeitas que escolhem caminhar juntas, não porque sabem tudo sobre amor, mas porque se comprometem com a transformação que o amor gera. E isso é tão lindo, e isso é tão incrível, mas a gente se esqueceu disso com o passar do tempo. E isso não foi culpa sua. Isso foi culpa da cultura a qual a gente vive. Nós, ocidentais, estamos imersas em uma cultura audiovisual que guiou a gente até aqui. Então, se você está aí me vendo, muito provavelmente você tem a mesma idade que eu. 32, 33, 35, 40. Se você for mais velha, será um prazer te ter aqui. Se você é mais nova, um prazer também. Deixa aqui nos comentários sua idade. Mas você sabe que ali pelos anos 2000 houve uma explosão cinematográfica que guiou
a nossa geração. E olha só, nós aprendemos coisas como a mulher que transforma o homem com seu amor, como a Bela e a Fera. O casal que supera mundos completamente distintos, como em Uma Linda Mulher. O amor que torna o mal em bom, como Um Amor para Recordar. O amor que vê a essência quando o resto do mundo vê defeitos, como em O Amor é Cego. Essas histórias, lindas, cada uma à sua maneira, elas não retratam o que de fato é o casamento. O olhar que a gente precisa ter sobre o casamento. A realidade é que esperar a perfeição de você, do seu marido ou do casamento, cria uma pressão interna que nenhuma mulher deve carregar. Então pensa só, nós éramos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, quando nós vimos o amor da Bela transformar a Fera em príncipe. E aí o que a gente diz? Eu vou casar com ele, porque ele já traiu, ele já ficou contra as mulheres, mas comigo vai ser diferente. Ou ainda, você casou com um homem que é meio bad boy, que tem lá suas questões, é um rebelde e tal. Só que aí você fala, o meu amor, o meu jeito, eu vou fazer com que ele deixe de ser assim, como em Um Amor para Recordar. E essas coisas vão alimentando a gente e fazendo a gente acreditar que é pela nossa força, que é pelo nosso jeito. Vão fazendo a gente acreditar que essa é a perfeição. Perfeito é assim. Eu, como esposa, preciso agir assim, porque a Bela da Bela e a Fera fez isso aqui. Porque a sei lá quem fez isso desse jeito, então eu preciso ser assim. E aí você vai colocando dentro do relacionamento, dentro do seu convívio, um ideal que não existe, uma perfeição que não existe. Hoje em dia, falando da influência que as redes sociais têm sobre nós, é como se você olhar para um grande influenciador que é casada, uma grande influenciadora casada, um homem casado, você vai falar assim, não, tem que ficar igual essa pessoa aqui. Tem que ser exatamente como esse aqui, porque se não for, olha o que ele faz pela esposa dele. O meu não faz. Olha quanto ele ganha, o meu não ganha. Olha o shape dele, o meu marido não tem esse shape. Como que pode? Então você passa a cobrar uma perfeição que você estabeleceu na sua mente, porque você pegou todas as influências, que não existe. Não existe. E que vai só adoecer o seu relacionamento no longo prazo. Toda a existência, ela é sustentada por dois movimentos. A quebra e a reparação. Shevirah e Tikkun, em hebraico. Nada fica pronto. Tudo está em processo. Tudo evolui, tudo amadurece. Inclusive o casamento. E aí, quando você entende isso, uma verdade muito profunda se revela. O amor não exige que você seja impecável. Ele exige ordem. Por isso que, inclusive, na nossa mentoria, a gente trabalha com 3 níveis de ordem. Ordem interna, ordem do lar e ordem na aliança. Porque sem essas ordens, você não tem um casamento leve, um casamento bom, um casamento tranquilo. Essa busca pela perfeição, ela exige que você tenha coragem, e não que você pressione. Ela exige que você se comprometa. E não que você critique. Não que você compare. É desonesto você estabelecer, você ter na sua mente um ideal de perfeição, uma perfeição, o ponto onde você acha que, nossa, aqui vai estar perfeito. E você cobre isso do seu marido. Porque ele tem a história dele. Ele tem as questões que ele traz. E você, a sua.
E juntos vocês formam um casal que é único e que não tem nos filmes, nas redes sociais e em nenhum outro lugar. Vocês são únicos. O ideal que te ensinaram não é sobre você e não é o ideal que Deus tem para você. A Bíblia, ela nunca pediu perfeição da mulher. E esse é o maior erro que se comete quando a gente fala do texto de Provérbios 31. É a mulher perfeita. Mas Deus nunca disse que para você ser feliz, você tem que ser perfeita como uma máquina. Mas você tem que se olhar, se observar, se entender e dar espaço para você ver os seus defeitos, entender as suas imperfeições e se desenvolver e melhorar, construir, reconstruir. Porque ser uma mulher sábia não é sobre ser perfeita. A sabedoria, ela não está na perfeição. A sabedoria está na humildade de aprender com os momentos que Deus coloca na sua vida. Quando você abandona essa busca por perfeição, o amor tem espaço para crescer. E aqui está o ponto para a gente encerrar. O seu casamento está morno, porque você não dá espaço para a imperfeição. Tudo tem que estar no lugar, tudo tem a hora certa. Vocês não se divertem, vocês não dão gargalhada, vocês não riem com as besteiras um do outro. Porque tudo tem que estar do jeito que você acha que tem que estar. Porque cada coisa tem que estar impecável. Porque você só vive cobrando o seu marido como se ele fosse o seu funcionário. Porque você só cobra a si mesma e você não tem leveza, você não tem descanso. Você se cobra como uma máquina. Você está sobrecarregada, você está cansada, você está sem tempo, você está sem espaço, você se sente afogada e totalmente imersa nesse momento da sua vida. E ao invés do seu casamento, seu lugar, da leveza e da tranquilidade, você faz com que seja uma panela de pressão ainda mais pesada. Então dê espaço para que o amor cresça. Dê espaço para que vocês dois juntos cresçam. Mas para isso você precisa parar de buscar a perfeição. Você não é perfeita e tá tudo bem. Você não vai ter resposta para tudo. Você não vai sempre querer ter uma noite com seu marido. Você não vai querer sempre ser disponível. Você não vai falar sempre com ele de forma doce. Porque você vai acordar de mau humor. E tá tudo bem você não ser perfeita. Porque ele te ama. E se ele te ama, ele aprendeu também a amar os seus defeitos. É o combo. Não dá para separar. Agora, o que você não pode permitir daqui para frente, e esse vai ser o nosso combinado, é que você não vai continuar se cobrando a perfeição, cobrando ser a inteligência artificial da relação, porque isso não funciona. E você só vai machucar o seu marido e prejudicar a si mesmo. Tamo combinados? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você, me escreve aqui embaixo, eu vou amar saber. Não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais também e comentar sempre, porque eu amo ler o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.